Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, A Ira de Tobirama. Capítulo 1. Escuridão. Escuridão sem limites e sufocante. Nenhum raio de luz, nenhuma sensação de passagem de tempo. Um segundo? Um ano? Ou talvez uma eternidade. Ele não conseguia abrir os olhos, mas sua consciência permanecia ativa. Preso nesse estado de pensamento sem ação, ele mergulhou em tormento. Estou morto? Ou vivo? A pergunta ecoava em sua mente, mas ninguém conseguia responder. Ele só conseguia se lembrar de ter sido atropelado por um caminhão basculante. Um clarão de escuridão o atingiu, e depois disso nada. Mas agora, memórias que não lhe pertenciam estavam surgindo em sua mente como uma onda, ameaçando dominá-lo. Estilo fogo? O clã Senju? Os irmãos Ouro e Prata? Passando o título de Hokage? A enxurrada de pensamentos estranhos se intensificou, quase destruindo sua consciência. Em meio ao caos, ele ouviu vozes vagamente. Konogakakure. No local dos exames Chunin, os espectadores foram cativados pelo jutsu do templo do Nirvana de Kabuto Yakushi, com penas brancas descendo suavemente do céu. Em um telhado próximo, uma barreira roxa selava a área. Em seus quatro cantos estavam Tayuya, Kidomaru, Jirobou e Sakon, cada um mantendo a estabilidade da barreira. Dentro da barreira, Hiruzen Sarutobi olhou solenemente para Orochimaru, que havia tirado seu disfarce. Hiruzen-sensei, Konoha já apodreceu até a medula. Permita-me ser o vento que fará girar este moinho enferrujado mais uma vez, zombou Orochimaru, lambendo sua longa língua sinistramente. Seu olhar não demonstrava indiferença. Este velho, apesar da idade, não era um oponente a ser subestimado. Se Hiruzen fosse 10 anos mais novo, Orochimaru não teria ousado lançar o plano de esmagar Konoha. É mesmo, Orochimaru? Meu caro aluno, vamos ver se o seu ninjutsu atende aos padrões dos meus requisitos de graduação, respondeu Hiruzen calmamente. A atmosfera ficou estranhamente parada. No instante seguinte, Hiruzen atacou Orochimaru, fazendo sinais de mão rapidamente. Arte ninja, shuriken de azulejo. As telhas ganharam vida, voando em direção a Orochimaru como lâminas afiadas. Muito ingênuo. Orochimaru desviou sem esforço algum, dando um passo para o lado. Mãos de serpente das sombras ocultas. O ataque de Orochimaru não veio de suas mãos, mas de sua língua anormalmente longa, que se transformou em uma cobra e se enrolou no pescoço de Hiruzen. Entretanto, o sorriso de Orochimaru congelou quando o corpo de Hiruzen se transformou em lama. Clone da Terra? Sentindo perigo, Orochimaru usou uma técnica de cintilação corporal, desviando de uma saraivada de shurikens por trás. Estilo terra, rio com fluxo de terra. Uma onda de lama e pedras se transformou em uma torrente impetuosa direcionada diretamente a Orochimaru. Liberação de fogo, dragão de chamas. O ataque de Hiruzen fundiu fogo e terra, produzindo uma torrente flamejante com chamas tão intensas que ficaram brancas, uma prova de seu domínio das 5 naturezas de chakra e seu controle incomparável sobre o chakra. O fogo abrasador e as pedras envolveram Orochimaru, provocando um grito de dor, mas quando as chamas se extinguiram, Orochimaru emergiu ileso. Impressionante como esperado. Hiruzen, inabalável, sorriu ironicamente. Tirando as vestes e o chapéu de Hokage, revelou a armadura por baixo. Estava preparado para a batalha. Os dois olhares se encontraram. A tensão era palpável. Hiruzen-sensei, a brincadeira acabou, Orochimaru provocou, formando selos com as mãos na velocidade da luz. Jutsu de invocação, reencarnação do mundo impuro. Um estrondo profundo sacudiu o telhado. Do chão sob os pés de Orochimaru, 3 caixões começaram a emergir, cada um brilhando com uma luz negra e sinistra. O primeiro caixão, gravado com kanji para primeiro, subiu lentamente. O coração de Hiruzen afundou. Usando uma técnica de invocação para defesa? Não, isso é. Enquanto Hiruzen processava a situação, o segundo caixão marcado como segundo, também subiu. Antes que ele pudesse reagir, um terceiro caixão, com kanji para quarto, começou a emergir. Preciso parar o terceiro. Hiruzen juntou as mãos e reprimiu com força o movimento do caixão. O terceiro caixão afundou novamente no chão, deixando Orochimaru momentaneamente surpreso. Ah? O quarto Hokage não se manifestou? Ele murmurou com uma expressão de decepção no rosto. Mas Hiruzen-sensei, não senhor terceiro Hokage, como você vai lidar com esses dois? Orochimaru zombou quando as tampas dos 2 caixões restantes caíram no chão. De dentro dos caixões emergiram 2 figuras vestidas com armaduras do período dos estados combatentes. A visão deixou os 2 agentes da Anbu, que assistiam do lado de fora da barreira, pálidos de choque. Primeiro Hokage-sama. E, segundo Hokage-sama, a atmosfera ficou pesada de tensão, mas ninguém notou o brilho sutil nos olhos do segundo Hokage. Transmigrador, não, Senju Tobirama, havia acordado. Ao avaliar a situação, a expressão de Tobirama mudou. Eu reencarnei, como Senju Tobirama reanimado. A percepção o encheu de choque e alegria. Capítulo 2. Eu sou o segundo Hokage. Sua mente estava cheia de excitação. Em sua vida passada, ele não passará de um calouro universitário sem noção. Não conseguia contar quantas fanfics de Naruto havia lido ou quantas vezes havia sonhado acordado em fazer parte daquele mundo. Mas agora, após ser atropelado por um caminhão basculante, ele se viu renascido como ninguém menos que o segundo Hokage de Konogakakure. É verdade que ele estava tecnicamente morto, mas ainda assim, Tobirama Senju, que poder incrível! Ele podia sentir o imenso chakra percorrendo seu corpo, o que o deixou maravilhado.
Não é de se admirar que os corpos do Edo Tensei sejam descritos como tendo chakra quase ilimitado. Essa energia parece inesgotável. Ainda assim, a mente afiada de Tobirama imediatamente começou a avaliar a situação. Pelo que me lembro, a versão do Edo Tensei de Orochimaru neste estágio está longe de ser perfeita. Provavelmente não consigo liberar toda a minha força nessa forma. Ele cerrou os punhos, testando seus limites. Se eu estivesse no auge, quem no mundo de hoje poderia me enfrentar? Talvez Nagato, embora ele seja uma figura frágil e doentia. Apesar da situação difícil, uma sensação de confiança o invadiu. Comparando sua forma atual com a força total de seu auge, Tobirama estimou que só conseguia usar cerca de 30% de seu poder original. E se Orochimaru assumir o controle sobre mim, isso pode reduzir o poder pela metade. Atrás dele, Orochimaru formou um selo de mão, invocando outro caixão. De lá emergiu o primeiro Hokage, Senju Hashirama. Hashirama abriu os olhos lentamente, erguendo a cabeça para contemplar Sarutobi Hiruzen e Tobirama parados à sua frente. Sua expressão mudou para confusa. Tobirama? E Hiruzen? O olhar de Hashirama permaneceu em Sarutobi, tentando reconciliar a figura idosa à sua frente com o jovem enérgico de quem ele se lembrava. Nesse momento, Tobirama sentiu uma força tênue tentando tomar conta de seu corpo. Era fraco, pateticamente fraco. Ele poderia resistir facilmente com um pouco de esforço. Orochimaru deve estar tentando me manipular para algum encontro sentimental para abalar Hiruzen. Afinal, eu sou o professor dele. Sem resistir, Tobirama permitiu-se dar um passo à frente, enquanto sua mente afiada refletia sobre suas opções. Na linha do tempo original, libertar-se do controle do Edo Tensei requer apenas saber a sequência correta de selos de mão. Como seu criador, eu naturalmente os conheço. Não há pressa, vou deixar Orochimaru jogar seu joguinho primeiro. Enquanto ele calculava seu próximo movimento, uma voz sintética ecoou em sua mente. Anfitrião vinculado com sucesso. Um painel translúcido se materializou na mente de Tobirama. Nome, Senju Tobirama. Nível de poder, Kage alto, parcial. Status, reencarnação do mundo impuro. A interface era simples, contendo apenas algumas linhas de informação. Missão, libertar-se do controle de Orochimaru. Recompensa, poder restaurado para 70%. A mente de Tobirama passou por inúmeras possibilidades em um instante. Enquanto isso, o sorriso amargo de Hiruzen se aprofundou. Eu nunca imaginei ver o primeiro e o segundo Hokage novamente, muito menos assim. Então você se tornou o terceiro Hokage? Ótimo. Se a vila estiver em suas mãos, posso ficar tranquilo. Hashirama riu com a voz calorosa. Lembrava-se do jovem Hiruzen como um homem de excelente caráter. Claramente, Tobirama havia escolhido bem seu sucessor. Então, virando-se para Tobirama, Hashirama suspirou e coçou a cabeça. Viu? Eu te disse para não mexer com jutsus proibidos. Agora olha onde isso nos levou, arrastados para fora da cova. Tobirama virou a cabeça ligeiramente, permanecendo em silêncio. Hashirama disse seriamente, quem executou este jutsu ainda não o domina. No máximo, Tobirama e eu só conseguimos usar 30% do nosso poder. Você consegue lidar com isso? Apesar da gravidade da situação, a rapidez de raciocínio de Hashirama se destacou. Num instante, ele passou informações cruciais para Hiruzen. Os olhos de Orochimaru se estreitaram. Tic. Nem começaram e já estão espalhando informações? Se eu deixar isso continuar, vai virar 3 contra 1. Com desprezo, Orochimaru caminhou atrás de Hashirama e sacou uma kunai com um selo especial. Com um movimento rápido, inseriu-a na nuca de Hashirama. Os olhos de Hashirama escureceram quando sua vontade foi apagada, deixando-o nada mais que um fantoche sem vida. Orochimaru então se virou para Tobirama, erguendo outra kunai. Mas antes que ele pudesse agir, liberação de água, projétil do dragão de água. Capítulo 3. O projétil do dragão de água, um jutsu que normalmente exigia 44 selos de mão, foi refinado para apenas 4 por Tobirama Senju, o mestre das técnicas de liberação de água. Um enorme dragão aquático avançou em direção a Orochimaru com força implacável. Do lado de fora da barreira, os observadores Anbu junto com Orochimaru, o quarteto do som e até mesmo Hiruzen Sarutobi, foram pegos completamente desprevenidos. Nenhum deles esperava por isso. Orochimaru ainda não havia controlado completamente a consciência de Tobirama. No entanto, o segundo Hokage de Konogakakure já havia tomado a iniciativa de atacar Orochimaru por conta própria. Liberação da terra. Parede estilo terra. No último momento possível, Orochimaru invocou desesperadamente um jutsu defensivo de liberação de terra para bloquear o feroz dragão de água. Mas não havia acabado. O dragão aquático, impulsionado pelo imenso chakra de Tobirama, ainda carregava um impulso residual e voltou sua atenção para o indefeso Orochimaru. Liberação de madeira. Vinculação de árvores floresce. Lanças grossas e afiadas de madeira dispararam para frente, mirando diretamente em Tobirama, que preparava seu próximo movimento. Liberação de água. Onda de corte de água. Com 3 golpes rápidos, a lâmina d'água de Tobirama cortou todas as lanças de madeira. No entanto, a interrupção o forçou a abandonar o ataque a Orochimaru. Reencarnação do mundo impuro, liberte-se. As mãos de Tobirama formaram uma série de selos. Orochimaru imediatamente sentiu seu controle sobre Tobirama desaparecer. Como esperado de um mestre do ninjutsu, libertar-se da reencarnação do mundo impuro, murmurou Orochimaru, com suor frio escorrendo pela testa. O resultado estava claramente além de suas expectativas. Sensei,
Você? Hiruzen Sarutobi ficou completamente perplexo com a reviravolta repentina dos acontecimentos. De fato, afinal, está em minha criação. Você levou essa técnica longe demais, meu jovem, disse Tobirama friamente com um tom cortante. Hiruzen, eu cuido desse jovem imprudente que está abusando de técnicas proibidas. Você cuida do meu irmão. Livre do controle de Orochimaru, a força de Tobirama atingiu quase 70% de seu poder original. Seu imenso chakra fervilhava dentro dele, ávido por liberação. Orochimaru seria o parceiro de treino perfeito. Entendido. Hiruzen soltou um suspiro de alívio. Embora não entendesse como seu mestre havia se libertado, pelo menos não precisava mais enfrentar dois Hokage e Orochimaru sozinho. Momentos antes, ele estivera pronto para arder com a vontade do fogo e se sacrificar. Agora, um vislumbre de esperança de sobreviver reacendeu em seu coração. Ele ainda tinha um dever como Hokage, e ainda não era a hora de desistir disso. É uma honra enfrentar o lendário segundo Hokage, alguém que admiro há tanto tempo, disse Orochimaru, lambendo os lábios com um sorriso torto. Ele ainda acreditava que a situação estava sob controle. Se até o lendário primeiro Hokage podia ser subjugado, certamente esta versão reduzida do segundo não representava nenhuma ameaça real. Tobirama olhou para o painel de status que só ele conseguia ver, com um leve sorriso no canto dos lábios. Nome: Tobirama Senju. Nível de poder: nível Kage fraco, estado incompleto. Status: reencarnação do mundo impuro. Mesmo com 70% de sua força original, o poder de Tobirama já estava bem acima do nível Kage. Lidar com alguém como Orochimaru não seria difícil. Liberação de água, onda de corte de água. Um jato de água de alta pressão irrompeu da boca de Tobirama, com uma força tão imensa que nos registros originais, poderia até mesmo cortar as raízes da árvore divina. Sentindo o poder esmagador do ataque, Orochimaru não ousou encará-lo levianamente. Invocando Jutsu. Triplo Rashomon. Bum, bum, bum. Dentro da barreira das 4 chamas violetas, 3 portões enormes adornados com rostos demoníacos surgiram em sucessão, protegendo Orochimaru completamente. Como esperado do Lorde Orochimaru, invocar 3 portais Rashomon de uma só vez. A admiração fanática de Jirobou brilhava em seus olhos. Mesmo com sua marca amaldiçoada ativada, ele só conseguia invocar um portal. O jato de água de alta pressão atingiu o primeiro portão, atravessando-o sem esforço. O segundo portão mal desacelerou, e o terceiro ofereceu apenas uma resistência fugaz antes de também ruir. Isso é ruim. Orochimaru rapidamente reuniu mais chakra para criar uma defesa no estilo da terra, mas o jato de água destruiu sua parede de terra e o atravessou completamente. Por um momento, o corpo decapitado de Orochimaru ficou imóvel. Então, para o choque de todos os presentes, sua boca se abriu amplamente, e outro Orochimaru emergiu de dentro. A técnica de substituição corporal estilo Orochimaru, um jutsu de substituição exclusivo de Orochimaru, permitia que ele se regenerasse contanto que tivesse ao menos uma lasca de força vital restante. A respiração difícil de Orochimaru traiu sua exaustão. Ele não esperava que o segundo Hokage, mesmo em seu estado incompleto, fosse tão formidável. O jutsu de liberação de água executado descuidadamente o deixou em um estado tão lamentável. Assim que Orochimaru se preparou para ordenar que Hashirama abandonasse Hiruzen, um som agudo de assobio cortou o ar. Golpe do Deus do Trovão Voador. Capítulo 4. Nunca se esqueça, durante sua vida Tobirama foi aclamado como o shinobi mais rápido do mundo. Embora este título tenha sido herdado posteriormente por Namikaze Minato nesta era, com o quarto Hokage já falecido, a velocidade de Tobirama permanece incomparável. Ninguém ousa afirmar o contrário. Golpe do Deus do Trovão Voador. Uma kunai passou zunindo pela cabeça de Orochimaru e num piscar de olhos, Tobirama investiu contra ele com a velocidade da luz. No período dos estados combatentes, mesmo antes da fundação de Konogakakure, esse mesmo movimento feriu gravemente Uchiha Izuna, o irmão mais novo de Madara. Orochimaru reagiu rapidamente, cuspindo a espada Kusanagi de sua boca. Estrondo. O som agudo de metal colidindo ecoou pelo ar, atraindo a atenção de todos. Embora Orochimaru tenha conseguido bloquear o golpe mortal com a espada Kusanagi, a kunai de Tobirama ainda cortou um de seus braços. A dor excruciante forçou Orochimaru a respirar fundo. O poder absoluto do segundo Hokage, mesmo operando com apenas uma fração de sua força, era aterrorizante. Você conseguiu bloquear? Nada mal para um novato, comentou Tobirama friamente. O segundo Hokage é realmente tão forte? Nem mesmo Orochimaru, um dos lendários Sannin, é páreo para ele? Onde está Jiraiya-sama quando precisamos dele? Do lado de fora da barreira, 2 membros da Anbu assistiam em choque. Estilo madeira, surgimento da floresta profunda. Finalmente se libertando da interceptação de Hiruzen, Hashirama lançou sua técnica. Um imenso mar de árvores surgiu cobrindo toda a barreira. Por um breve momento Tobirama se distraiu. Orochimaru aproveitou a oportunidade para recuar, colocando uma distância considerável entre si e o segundo Hokage. Para derrotar Orochimaru, eles primeiro teriam que lidar com seu irmão mais velho. Quão forte era Senju Hashirama? Durante o período dos reinos combatentes, ele e Uchiha Madara, sozinhos, acabaram com a era de conflito sem fim. Conhecido como Deus Shinobi, ele era capaz de suprimir até mesmo o poderoso Nove Caudas com um estalar de dedos. Na era de Hashirama e Madara, até mesmo alguém tão poderoso quanto Tobirama foi ofuscado.
Agora, como um cadáver reanimado com apenas 30% de sua força original, Hashirama ainda estava muito além do que Hiruzen poderia suportar. Desculpe, sensei. O primeiro Hokage era forte demais. Não consegui segurá-lo, desculpou-se Hiruzen enquanto se reagrupava com Tobirama. Sua armadura estava estilhaçada, e até mesmo seu cajado de adamantina parecia prestes a escorregar de suas mãos. Está tudo bem. Eu cuido dos conjuradores da formação das 4 chamas violetas. Assim que saírem, reúnam as forças de Konoha imediatamente, instruiu Tobirama, decidido. A formação das 4 chamas violetas só poderia ser quebrada por dentro por alguém com o poder destrutivo de uma besta com cauda, ou eliminando os conjuradores do Jutsu. O quarteto do som de Orochimaru habilmente criou barreiras menores para se proteger, razão pela qual Hiruzen não conseguiu escapar na história original. Antes que Tobirama pudesse terminar de falar, o ataque de Hashirama já os atingira. Hiruzen imediatamente recuou para trás do segundo Hokage. Liberação de água, explosão mordedora do dragão de água. Este era o jutsu do estilo água mais poderoso de Tobirama. No ar, inúmeras gotas de água convergiram, gerando uma força gravitacional enorme que imobilizou até Hashirama. Atrás dele, Orochimaru também achou quase impossível se mover. Tobirama levantou as 2 mãos, e as gotas de água se fundiram em um dragão aquático colossal, com mais de 100 metros de comprimento. Sua ferocidade fez até mesmo Orochimaru pensar em fugir. Estrondo. O dragão d'água engolfou Hashirama e Orochimaru em seu ataque devastador. Nem mesmo Tobirama escapou completamente do impacto. Rei Macaco, muro da prisão adamantina. Hiruzen rapidamente procurou abrigo na gaiola de ferro formada pelo Rei Macaco transformado Ema. Centenas de toneladas de água em alta pressão atingiram o telhado, destruindo a estrutura. Nem mesmo o telhado de metal reforçado, que havia resistido a inúmeros jutsus na história original, aguentou. O quarteto do som caiu nos escombros abaixo. Com os conjuradores interrompidos, a formação das 4 chamas violetas se desintegrou. Orochimaru está morto? O jutsu do Tobirama-sama é incrivelmente poderoso. Liberar um estilo de água tão poderoso em um lugar sem fonte de água, verdadeiramente digno do segundo Hokage. Mesmo maravilhados, os 2 membros da Anbu não se esqueceram de seu papel como comentaristas. Capítulo 5. Tosse, tosse. Hokage-sama, você está bem? Na beira do telhado, 2 agentes Anbu correram para dar suporte ao enfraquecido Sarutobi e Hiruzen. Invoquem todos os Chunin e superiores. Lancem um contra-ataque contra Sunagakure e Orochimaru. Ordenou Hiruzen entre respirações ofegantes. Sim. Você já encontrou Jiraiya? Jiraiya-sama está voltando neste momento. O alto poder de combate de Konoha estava perigosamente esgotado. Dos Sannin, 2 estavam longe da vila há anos. Se não fosse pela previsão de Sarutobi ao invocar Jiraiya, Konoha não teria nem 2 shinobi de nível Kage disponíveis. Enquanto isso, Kakashi e Gai estavam sendo contidos por Jounin de Sunagakure Baki e Kabuto. Relatos da Anbu indicaram que o 9 Caudas dentro de Naruto ficou furioso e estava lutando contra os Jinchuriki de Sunagakure. A situação atual deixou Hiruzen lutando contra uma crise após a outra. Danzo, onde você está numa hora dessas? Hiruzen cerrou os dentes, resmungando baixinho. Não tinha tempo para pensar em seu traiçoeiro velho amigo, que provavelmente ansiava por sua morte. Apesar do caos, um pensamento perturbador cruzou a mente de Hiruzen. O poder do Tobirama Sensei é tão avassalador quanto era em vida. Agora que a reencarnação do mundo impuro foi desfeita, ele poderia permanecer neste mundo indefinidamente? Orochimaru-sama. Em meio aos escombros, o quarteto do som desenterrou Orochimaru de debaixo de uma pilha de detritos. Seu estado era terrível. Após ter sofrido um golpe direto de uma das técnicas de liberação de água de nível S de Tobirama, nem mesmo o corpo modificado e quase invencível de Orochimaru conseguiu suportar o dano. Recuem. Recuem, Orochimaru disse asperamente. O quarteto do som imediatamente começou a se preparar para levá-lo embora. Orochimaru. Depois de causar todo esse caos em Konoha, você acha que consegue escapar ileso? Uma voz fria fez o grupo em fuga parar. Em poucos instantes, Tobirama lidou com seu irmão mais velho e racional, selando-o. Agora, um poderoso chakra azul irradiava de seu corpo, tão denso que parecia quase tangível. O chão sob ele rachou sob seu peso. Os olhos normalmente calmos de Orochimaru revelaram um lampejo de pânico. Isso é impossível. O segundo Hokage. Como ele poderia recuperar toda a sua força neste estado de reencarnação do mundo impuro? Isso desafia toda a lógica. Como um homem morto pode ficar mais forte? O coração de Orochimaru batia forte enquanto sua mente acelerava. O quarteto do som já estava tremendo, paralisado pela pressão avassaladora do chakra de Tobirama. O mundo há muito reconhecia Hashirama como deus shinobi, mas eles se esqueceram de que seu irmão mais novo também era reverenciado como um mestre das artes ninja. Orochimaru agora entendia. Embora ele não soubesse como um shinobi tão poderoso havia morrido no passado, uma coisa era clara, ele não era páreo para o ressuscitado Tobirama. Um novo pensamento surgiu na mente de Orochimaru. Com o retorno de um mestre ninja como ele, como as outras grandes nações e Akatsuki reagirão? Enquanto essas reflexões passavam, Orochimaru respirou fundo e forçou um sorriso. Segundo Hokage, parece que eu subestimei você. Orochimaru sentiu-se tomado pelo arrependimento. Invocar Tobirama fora um erro grave, ele perderá o controle, atrapalhara seus planos e se ferira gravemente.
O que Sarutobi Sensei pensaria de um segundo Hokage que pode permanecer neste mundo para sempre? Haha, que engraçado. Com uma risada suave, Orochimaru lançou uma bomba de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, ele e seus subordinados haviam partido. Tobirama não fez nenhum movimento para persegui-lo. Ele já havia marcado Orochimaru com seu selo do deus voador do trovão. Se quisesse, poderia eliminá-lo a qualquer momento. No entanto, eliminar Orochimaru agora não lhe traria nenhum benefício. Em um mundo onde poucos realmente avançaram no estudo da ciência ninja, manter Orochimaru vivo para captura e uso posterior seria muito mais vantajoso. Nome: Shiju Tobirama. Força: um pouco acima do nível Kage, não em seu potencial máximo. Estado: reencarnação do mundo impuro. Missão: destruir o plano de esmagamento de Konoha e mudar o rumo da batalha. Eliminar todos os ninjas do som e da areia em Konoha. Recompensa: restauração total da força. Tobirama olhou para o painel do sistema e sorriu. Destruir o plano de esmagamento de Konoha era uma tarefa trivial. Ele nem precisaria agir pessoalmente. Afinal, na linha do tempo original, Konoha já havia se mobilizado para contra-atacar por conta própria, mesmo após a morte de Hiruzen. Agora, com Tobirama e um Hiruzen vivo em cena, completar a missão era apenas uma questão de tempo. Segundo Okage-sama, uma voz atrás dele interrompeu sua concentração no sistema. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Um homem de meia-idade com longos cabelos brancos e um protetor de testa gravado com kanji para olho chamou Tobirama Senju. Jiraiya, é isso? Tobirama virou a cabeça. O homem à sua frente não era um estranho. Seu eu mais jovem já havia encontrado Jiraiya algumas vezes através de Tsunade. Portanto, embora Jiraiya estivesse chocado por Tobirama ainda se lembrar dele, não estava totalmente surpreso. Você ressuscitou? Foi obra do Orochimaru? O rosto de Jiraiya estava tomado pela descrença. Este era o segundo Hokage, um homem que só existia nas histórias de infância de Tsunade, agora diante dele, vivo e bem. Você chegou na hora certa, garoto. Agora venha comigo, precisamos estabilizar o caos em Konoha. Tobirama deu sua ordem, seu tom não admitia discussão. Sim. Jiraiya, tipicamente tranquilo e até irreverente, endireitou-se na frente do segundo Hokage, abandonando sua indiferença habitual. Imagino que tipo de cara Tsunade faria se visse um segundo Hokage vivo. Pensou Jiraiya, travesso. Em outros lugares em Konoha, a batalha estava pendendo decisivamente a favor de Konoha. Com a retirada de Orochimaru, os shinobi restantes do Son e de Tsunagakure não passavam de fragmentos dispersos. Muitos shinobi de Tsunagakure nem perceberam que seu Kazekage havia sido personificado. O corpo do verdadeiro Kazekage nem sequer havia sido encontrado. Jiraiya-sama. Quem é esse ao lado dele? Espera aí. Aquele não é o segundo Hokage? Ele é igualzinho ao rosto na pedra do Hokage. Enquanto Tobirama e Jiraiya abriam caminho através das fileiras inimigas, libertando mais shinobi de Konoha, rumores se espalhavam entre as tropas. Alguns reconheceram o lendário segundo Hokage, cujo rosto só havia sido visto em livros didáticos e no monumento. Tobirama ignorou os murmúrios. O caos causado pelo esmagamento de Konoha de Orochimaru precisava ser resolvido e rápido. Tobirama estava ansioso para restaurar a ordem e sua força total. Onde está Hiruzen? Tragam-no para mim. Tobirama ordenou friamente à multidão. A princípio, alguns shinobi se irritaram ao ouvir o nome do Hokage pronunciado tão diretamente. Mas a visão deste homem com uma semelhança incrível com o segundo Hokage silenciou suas objeções. Logo, alguém saiu correndo, e um Hiruzen Sarutobi visivelmente cansado apareceu momentos depois. Sensei, você perguntou por mim? A voz de Hiruzen tremeu levemente, seu tom cauteloso revelando a apreensão que sentia. O comportamento de Hiruzen apenas confirmou as suspeitas dos espectadores. O segundo Hokage havia retornado. Hiruzen, Tobirama começou severamente, as maiores ameaças foram superadas. Por que os inimigos restantes na vila não foram eliminados? Hiruzen estremeceu, lembranças da severidade de seu professor voltaram à tona. Sensei, o Jinchuriki de Tsunagakure ainda está aqui em Konoha. Como devemos lidar com ele? No momento, Konoha não está em posição de provocar outra guerra, gaguejou ele. Tolice. A voz áspera de Tobirama cortou o ar. Detenham todos os shinobi de Tsunagakure imediatamente. Quando chegar a hora, deixem a vila deles dar uma explicação. Eles ousam causar problemas na nossa vila, e você acha que devemos recebê-los com sorrisos? Hiruzen, quando você se tornou tão mole? A repreensão de Tobirama deixou Hiruzen visivelmente abalado. Muitos dos shinobi de Konoha presentes concordaram com a cabeça. A leniência de Hiruzen ao longo dos anos havia se esgotado, especialmente quando o incidente com a tentativa de Komogakure de sequestrar uma herdeira do clã Hyuga culminou no sacrifício do irmão de Ieyashi. A frustração reprimida entre as tropas era palpável. Espalhe minhas ordens, ordenou Tobirama. Todos os shinobi inimigos que ainda resistirem na vila serão mortos à primeira vista. Aqueles que se renderem serão detidos na prisão de Konoha. Entendido. O segundo Hokage é sábio. Uma onda de aprovação percorreu as fileiras. Sob a liderança de Tobirama, o contra-ataque da vila prosseguiu com rapidez e eficiência. Qualquer shinobi de Son ou Tsunagakure que resistisse foi abatido sem hesitação, enquanto aqueles que se renderam foram cercados. A ordem foi restaurada rapidamente. Dentro do escritório do Hokage, sentado à cabeceira da mesa, Tobirama recebeu uma notificação do sistema. Nome: Tobirama Senju. Força: além do nível Kage.
Status: reencarnação do mundo impuro. Totalmente restaurado ao seu auge, a presença de Tobirama por si só exalava uma pressão sutil, porém imensa, que tanto Hiruzen quanto Jiraiya sentiam intensamente. O segundo Hokage ressuscitou? A notícia do retorno de Tobirama causou choque nos clãs de Konoha. Os líderes do clã se viram perdidos. Será que este lendário Hokage retornaria ao além quando a ordem fosse restaurada? Ou retomaria as rédeas da vila? A incerteza tomou conta de seus corações. Capítulo 7. Hoje foi um dia diferente de qualquer outro para o povo de Konogakakure. A figura que antes existia apenas no rochedo do Hokage havia retornado. O segundo Hokage, Senju Tobirama, havia retornado. Você ouviu? O segundo Sama está vivo de novo. Um shinobi de Konoha falou animadamente, cercado por seus colegas. É isso mesmo. Eu estava prestes a ser atingido por um ninja de Tsunagakure quando o Lorde Segundo me salvou instantaneamente com sua técnica do Deus Voador do Trovão. Outro ninja concordou com a cabeça, sua voz cheia de entusiasmo. Agora que o segundo Sama está de volta, e com o terceiro Hokage envelhecendo, será que... Não cabe a nós especular sobre isso. Na sala de conferências do escritório do Hokage, a atmosfera era tensa. Estavam presentes a elite da vila, Jounin, líderes de clãs, o Hokage e seus conselheiros, todos reunidos para uma reunião crucial. Na cabeceira da sala estava sentada uma figura de cabelos brancos, enquanto o Hokage e os outros eram relegados a posições inferiores. Sensei, não acredito que você realmente voltou. Os 3 conselheiros do Hokage descartaram os relatos iniciais sobre o retorno de Senju Tobirama, considerando-os um mal-entendido. Só quando viram com os próprios olhos é que aceitaram a verdade. Danzo Shimura, em particular, lutava para disfarçar seu desconforto. Seu olho vendado parecia arregalar-se em choque, e seu rosto revelava um raro lampejo de pânico. Koharu, você envelheceu tanto. Agora é conselheiro do Hokage? O olhar de Tobirama pousou na idosa, seu tom de voz continha uma mistura de reconhecimento e surpresa. Ao redor da mesa estavam Koharu Tatani, Omura Mitokado, Torifu Akimichi, Danzo Shimura e, claro, Hiruzen Sarutobi. Esses 5 já foram discípulos e guardas de confiança de Tobirama. No entanto, uma figura estava ausente, o Uchiha Kagami, o único aluno Uchiha de Tobirama. Como alguém que entendia os acontecimentos deste mundo, Tobirama já sabia o motivo. Kagami havia sido eliminado por Danzo. E por baixo daquelas bandagens no rosto de Danzo? Um Sharingan pertencente ao descendente de Kagami, Uchiha Shizui, colhido por seus poderes Mangekyou. Sensei, Danzo quebrou o silêncio, com a voz carregada de convicção. Hiruzen Sarutobi, a quem o senhor confiou o cargo de Hokage em tempos de crise, falhou conosco. Ele permitiu que Orochimaru conduzisse experimentos humanos e quando chegou a hora de detê-lo, demonstrou misericórdia, deixando Orochimaru escapar. Essa leniência levou ao desastre que agora se abateu sobre Konogakakure. Proponho que Hiruzen Sarutobi renuncie ao cargo de Hokage. A sala ficou atordoada. As palavras de Danzo pairavam pesadas no ar. Danzo. O olhar de Hiruzen era frio, mas ele permaneceu em silêncio, como se estivesse procurando a resposta certa. Até Koharu e Omura ficaram surpresos com a ousadia de Danzo. No entanto, os 3 sempre foram aliados. Após uma troca de olhares, expressaram sua concordância. Os líderes do clã, inseguros com a posição de Tobirama, hesitaram em falar. Preferiram permanecer em silêncio, cautelosos e indecifráveis. Quanto aos Jounin sem afiliação com clãs, eles simplesmente fingiram não notar, não querendo se envolver em políticas de alto nível. Tobirama, no entanto, não se deixou abalar. Voltou seu olhar penetrante para Danzo. Danzo, onde estavam suas forças quando esta vila estava sob ataque? Sensei, minha raiz existe para preservar a força da vila. Eu não podia me dar ao luxo de sacrifícios desnecessários. Nossos recursos são limitados, e eu precisava garantir que Konoha pudesse se defender de outras nações após a batalha. O tom de Danzo era firme e justo, retratando-se como um visionário que priorizava a sobrevivência da vila a longo prazo. Mas e a verdade? Danzo estava esperando, torcendo para que Orochimaru matasse Hiruzen. Mesmo que Orochimaru falhasse, ele ainda poderia usar a situação para acusar Hiruzen de incompetência, abrindo caminho para a posição de quinto Hokage. O que Danzo não previu foi a ressurreição de Senju Tobirama. Maldito Orochimaru e seu uso imprudente de jutsus proibidos. Danzo praguejou internamente, rangendo os dentes. Ele não conseguiu nem controlar o Tobirama Sensei. Uma voz baixa murmurou na multidão. Que velha raposa sem vergonha. Embora as palavras fossem quase inaudíveis, os ouvidos aguçados de Tobirama as captaram. Ele assentiu levemente, aparentemente concordando. Tobirama então falou, seu tom firme e autoritário. Meu aluno, Hiruzen, falhou em ensinar bem seus discípulos. Os danos a Konoha não podem ser ignorados. Portanto, declaro que Hiruzen Sarutobi será destituído de seu cargo de Hokage. Suas palavras foram decisivas, não deixando espaço para discussão. Quem aprova? Quem se opõe? Capítulo 8. Quem é a favor? Quem é contra? Assim que Tobirama falou, a sala de conferências mergulhou em um silêncio assustador. Eu apoio. Uma voz quebrou a tensão. Todos se viraram para ver quem tinha falado. Foi o Jiraiya? Desculpe, Sarutobi-sensei, disse Jiraiya, com o rosto tomado pela culpa. Sei que isso pode parecer rebeldia, mas acredito que renunciar e aproveitar seus últimos anos é a melhor escolha para você. Suas palavras surpreenderam Hiruzen, que olhou para seu pupilo, incrédulo. Jiraiya não era tolo, longe disso.
Por trás de sua atitude despreocupada, escondia-se um intelecto aguçado. Embora tivesse passado anos viajando pelo mundo Shinobi, longe da vila, isso não significava que ignorasse os fracassos de Hiruzen, permitindo que Danzo calunie Sakuma ataque. Ficar parado enquanto as tensões com o clã Uchiha pioravam, até mesmo reprimindo-os. Fazendo vista grossa enquanto Naruto, o filho de um herói, sofria maus tratos dos aldeões. Jiraiya podia não estar presente nesses eventos, mas estava ciente deles. Mesmo assim permaneceu em silêncio. O outrora grande herói de Konoha envelhecera e se corrompera. Aos olhos de Jiraiya, a renúncia pacífica de Hiruzen era a maior gentileza que ele poderia oferecer como aluno. Sensei, não deixe que o poder o segue por mais tempo. Jiraiya pensou silenciosamente. A sala irrompeu em murmúrios. Quem imaginaria que o primeiro a apoiar a aposentadoria de Hiruzen seria seu próprio aluno? Jiraiya, Hiruzen murmurou com a expressão pesada. Ele olhou para o pupilo e pareceu tomar uma decisão. Seu olhar endureceu quando ele declarou. Não há necessidade de mais discussões. Eu, Sarutobi Hiruzen, renuncio voluntariamente ao cargo de Hokage. As sobrancelhas de Tobirama se ergueram em surpresa. Ele estudou o velho frágil à sua frente. Parece que Hiruzen não é tão desesperador quanto eu pensava. E pensar que ele abriria mão do título de Hokage por vontade própria. Danzo, por outro lado, é um verdadeiro podre que precisa ser expurgado. Os olhos de Tobirama se voltaram para Danzo Shimura, que sorria presunçosamente. Aquele cara, ele acha que a renúncia de Hiruzen abre caminho para ele se tornar Hokage? Sabendo dos eventos do futuro, Tobirama não pôde deixar de zombar interiormente. Danzo, explorando o pretexto de proteger Konoha para sequestrar crianças talentosas de vários clãs, fazendo lavagem cerebral nelas e as transformando em seus leais subordinados na raiz. Roubar o Mangekyou Sharingan de Shizui Uchiha e orquestrar o massacre do clã Uchiha manipulando Itachi. Conspirando com Anzo para emboscar Akatsuki, resultando na morte de Aiko e na descida de Nagato à escuridão, levando indiretamente ao ataque de Pen. Manipulando Kabuto e Akushi e Nono para matarem um ao outro, dando origem a uma das maiores ameaças da Quarta Grande Guerra Ninja. As ações de Danzo alteraram por si só a trajetória do mundo Shinobi. Comparado a ele, Hiruzen quase parecia virtuoso. Quase. Mas o comportamento permissivo de Hiruzen permitiu que os delitos de Danzo se agravassem. Tobirama cerrou os punhos. Danzo tinha que morrer, mas invadir e decapitá-lo aqui e agora? Não seria uma boa ideia. Primeiramente, reconquistar a posição de Hokage, assumir o controle da liberação de Madeira e eliminar todas as ameaças em Konoha para restaurar sua unidade. Muito bem, Hiruzen. Você superou minhas expectativas. A voz de Tobirama transmitia aprovação, chamando a atenção da sala. Já que o terceiro Hokage renunciou voluntariamente, o trio Ino Shikasho apoia esta decisão. Nara Shikaku, chefe do clã Nara e um gênio estratégico, avaliou rapidamente a situação. A renúncia de Hiruzen era inevitável, e aliar-se a Tobirama parecia a escolha mais sábia. Tradicionalmente, os clãs Yamanaka, Akimishi e Nara moviam-se em uníssono. Eles votavam de forma decisiva. A mente de Shikaku disparou. O segundo Hokage recuperará seu título ou nomeará outra pessoa para liderar Konoha. O clã Hyuga apoia esta decisão. O clã Aburame apoia. O clã Shimura apoia. Um por um, os clãs e representantes civis votaram a favor da renúncia de Hiruzen. Hiruzen pareceu soltar o ar que estava prendendo. Um peso foi tirado de seus ombros e pela primeira vez em anos, seus olhos recuperaram um brilho de vitalidade. Segundo Sama, uma voz soou: Konoha não pode passar um dia sem um Hokage. Proponho que você retorne ao seu cargo. A multidão se virou para o orador, atonita. Capítulo 9. Segundo Sama, somente você tem a habilidade e a autoridade para liderar Konoha mais uma vez. A voz de ataque Kakashi soou, pegando todos desprevenidos quando ele foi o primeiro a dar um passo à frente. Quando criança, Kakashi sofreu a trágica perda de seu pai, Ataque Sakumo. Sakumo, conhecido como a presa branca de Konoha, decidiu abandonar uma missão para salvar seus companheiros, o que resultou em graves consequências para a vila. Em vez de gratidão, ele foi recebido com duras críticas, até mesmo daqueles que havia salvado. Incapaz de suportar o peso do desprezo, Sakumo acabou tirando a própria vida. Kakashi, marcado pelo incidente, fechou seu coração, isolando-se do mundo. Foi somente quando se juntou à equipe de Minato que começou a se curar, abrindo-se lentamente à sinceridade de seus companheiros. Mas a paz não durou. A eclosão da guerra ceifou a vida de Obito e Rin, seus amigos mais queridos. Então seu mentor, Namikaze Minato, sacrificou-se durante o incidente da Kyuubi. Embora Kakashi continuasse, seu mundo interior se tornava mais sombrio. No entanto, uma coisa permanecia: o ódio não resolvido em seu coração. Ao longo dos anos, Kakashi investigou discretamente a morte de seu pai, descobrindo a verdade. Um dos shinobi que Sakumo salvou confessou que Danzou, um membro do Conselho Consultivo do Hokage, havia orquestrado a campanha de difamação contra a presa branca. Os rumores e calúnias que mancharam o nome de seu pai foram deliberadamente disseminados por aqueles no poder. Para Kakashi, a liderança de Konoha havia se mostrado corrupta e mesquinha. A vila precisava de um novo tipo de líder, alguém honesto e justo, como o quarto Hokage. Ele não suportava ver talentos promissores, como seu próprio aluno Uzumaki Naruto, esmagado sob o peso daquelas políticas opressivas. Ataque Kakashi, você entende as implicações do que está dizendo? O segundo Sama já deu tudo por Konoha.
Agora você está sugerindo que forcemos um herói a trabalhar duro mesmo na morte? Isso é uma profanação do seu sacrifício. A voz de Danzo trovejou em indignação. Ele não podia permitir que Tobirama, agora em um estado de reencarnação do mundo impuro, recuperasse a liderança. Depois de esperar tanto tempo pela renúncia de Sarutobi e Hiruzen, não havia como Danzo suportar a perspectiva da presença imorredora de Tobirama. Se Tobirama se reintegrasse e preparasse um sucessor digno durante seu mandato, as ambições de Danzo de se tornar Hokage estariam para sempre fora de alcance. Prezado conselheiro Danzo, devo respeitosamente discordar. A voz calma de Hyuga Yashi cortou a tensão. O segundo Sama sempre agiu com imparcialidade e sabedoria. Como ex-Hokage, é perfeitamente razoável que ele retome a liderança de Konoha. Como chefe do clã Hyuga, atualmente a família mais proeminente da vila após a quase aniquilação dos Uchiha, a opinião de Yashi tinha um peso significativo. Seu apoio a Tobirama tinha seus próprios motivos. Hyuga. Danzo lançou um olhar venenoso para Yashi, jurando silenciosamente se lembrar dessa ofensa. Sim, nós apoiamos de todo o coração o segundo Sama como Hokage. Um por um, os outros clãs expressaram sua concordância. Meus amigos, sinto-me honrado com a confiança de vocês. Mesmo na morte, se eu ainda puder servir Konoha, farei isso com prazer, declarou Tobirama com determinação inabalável. Eu, Tobirama Senju, assumirei o papel de Hokage mais uma vez. Se Konoha encontrar um sucessor digno no futuro, passarei o título a ele sem hesitação. Sua declaração comoveu os corações de todos os presentes. Afinal, este era o segundo Hokage, um homem de dedicação e integridade incomparáveis. Sob o olhar ciumento e ardente de Danzo, Tobirama estendeu a mão e pegou o chapéu cerimonial do Hokage. Segundo Sama, a transição de liderança não é uma questão trivial, interrompeu Nara Shikaku sério. Precisamos notificar o Daimyo da Terra do Fogo para obter sua aprovação. Estou ciente disso, respondeu Tobirama, com um tom calmo, mas resoluto. Amanhã, viajarei pessoalmente à corte do Daimyo. Por ora, informe os aldeões desta decisão. Daimyo? Uma figura pomposa. Enquanto tais pensamentos lhe passavam pela cabeça, as palavras de Tobirama refletiam apenas respeito pelas formalidades. O terceiro Sama renunciou? O segundo Sama é o Hokage de novo? Isso é verdade? A notícia se espalhou rapidamente por Konoha, gerando discussões animadas entre os moradores. Tobirama Senju, o segundo Hokage? Em um canto tranquilo da vila, uma figura sombria se animou, atraída pela conversa crescente. A figura se aproximou da multidão, falando com voz rouca. Ei, que história é essa do segundo Hokage? O que está acontecendo? O Chunin, que fazia um relato animado dos eventos recentes, olhou com ceticismo para o homem maltrapilho. Mais um forasteiro? Pensou ele. Amigo, você deve ter estado longe da vila nos últimos dias. O segundo Hokage ressuscitou, e o terceiro Sama renunciou para deixá-lo liderar novamente. A cerimônia deve acontecer em alguns dias. Ah, entendi, disse o homem com uma risada, fingindo interesse casual. Estive em missões e perdi as notícias. Quem imaginaria que algo tão grande aconteceria? Dando desculpas, a figura vestida de preto se afastou da multidão. Tobirama Senju ressuscitou? Isso precisa ser relatado imediatamente, pensou ele, acelerando os passos enquanto desaparecia em um beco estreito. Capítulo 10. O quê? Tobirama Senju ressuscitou e recuperou o título de Hokage. Em Komogakure, o quarto Raikage, olhou incrédulo para as informações transmitidas por seus espiões em Konoha. Droga! Aquela maldita Konoha! Que tipo de jutsu eles ainda não inventaram? Por que não trazem a Shirama de volta enquanto estão nisso? Tobirama Senju? Aquela raposa velha voltou? Ele não se compara em nada ao bondoso Hiruzen. Em Iwagakure, Onoki refletiu sobre as notícias chocantes. A ressurreição de Tobirama abalou profundamente as 4 grandes nações. Em uma caverna escondida, uma conversa tensa aconteceu. Óbito Tobirama Senju retornou. Precisamos acelerar nossos planos. Zetsu Negro, sempre vigilante através da extensa rede de espiões Zetsu brancos espalhados pelo mundo Shinobi, correu para dar a notícia a Óbito. Tobirama Senju? Ele é só um cadáver. Depois que reunirmos todas as bestas com cauda e revivermos o 10 caudas, o que ele, ou mesmo um Hashirama Senju ressuscitado, poderá fazer para me impedir? Ninguém pode deter o plano Olho da Lua, declarou Óbito destemidamente. Mesmo assim, o cronograma deve ser antecipado. Preciso me encontrar com Nagato. Com isso, Óbito vestiu sua máscara espiral, adotando sua personalidade brincalhona de Tobi mais uma vez, e desapareceu em um vórtice giratório. Uf! Quando a mãe for revivida, o mundo Shinobi inteiro vai tremer, murmurou Zetsu Negro para si mesmo antes de desaparecer no subsolo. Konoha. Após resolver os diversos assuntos da vila, Tobirama delegou tarefas a Shikaku e se preparou para seguir para a capital do País do Fogo para encontrar o Daimyo. Era uma formalidade que todo Hokage tinha que cumprir após assumir o cargo, um gesto para manter relações cordiais apesar da autoridade limitada do Daimyo sobre Konoha. Para Tobirama, que acabará de reencarnar, aquela era uma experiência nova. Embora zombasse internamente do sistema de uma nação, uma aldeia que considerava ineficiente, ele entendia a necessidade de manter as aparências. Por ora, assim que unificasse o mundo Shinobi, as reformas viriam. Acompanhando nessa jornada estava sua guarda pessoal. Em seu auge, sua guarda era composta por 6 discípulos leais, mas a maioria já havia falecido ou eram agora anciões respeitados de Konoha.
Assim, Tobirama selecionou 3 dos antigos guardas do quarto Hokage, Gema Shiranui, Raido Namiyashi e Iwashi Tatami, carinhosamente conhecido como Trio Guardião de Konoha. Juntos, eles poderiam executar a formação do Trovão Voador. Hokage-sama, não é muito arriscado viajar só nós 3? Estou preocupado que alguém possa se aproveitar desta oportunidade para lhe fazer mal, aconselhou Shikaku, com preocupação evidente em seu tom. Tobirama riu baixinho. Shikaku, se encontrarmos uma ameaça com a qual eu não consiga lidar, nenhum guarda fará diferença. Mesmo assim, eu tenho a técnica do Deus Voador do Trovão para escapar, se necessário. Ele chegou a considerar viajar sozinho, mas desistiu diante da forte insistência da aldeia. Bem, Hokage-sama, suas habilidades são realmente formidáveis. Parece que eu estava pensando demais, admitiu Shikaku, lembrando-se da presença avassaladora de Tobirama durante seu confronto com Orochimaru. Para Tobirama, esta viagem não era apenas para conhecer o daimyo, era uma oportunidade. Ele pretendia atrair quaisquer ratos escondidos em Konoha ou forasteiros que cobiçassem sua posição, que tentassem. Ele mostraria ao mundo que, enquanto Tobirama Senju permanecesse, o título de Hokage seria somente dele. Portão de Konoha. Vestido com as vestes cerimoniais do Hokage e usando o chapéu do Hokage, Tobirama se despediu dos moradores reunidos. Shikaku, a vila contará com você durante minha ausência. Se encontrar alguma dificuldade, consulte Sarutobi. Caso algo grave aconteça, canalize chakra para a kunai que deixei para você, e retornarei imediatamente. Entendido. Fique tranquilo, Hokage-sama, respondeu Shikaku solenemente. Ele compreendia a confiança que Tobirama depositava nele e as implicações para o futuro dos clãs Nara, Akimishi e Yamanaka. Tobirama sentiu em aprovação. Muito bem, pessoal, retornem aos seus postos. Com isso, ele partiu em meio aos aplausos dos moradores, acompanhado por sua guarda de 3 homens. Nas sombras, uma figura invisível sussurrou: Tobirama Senju deixou a vila. Espalhe a notícia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.